Alô, meu povo! Fala, meu povo, o tema de hoje é uma história de vida. Vai lá, curte, compartilha. Fala, meu povo, o tema de hoje é uma história de vida. Vai lá, curte, compartilha, vai ser muito massa. Conversando com uma amiga, ela me deu a ideia de gravar, de tentar resumir num vídeo a minha trajetória comercial, a minha trajetória de vida. Então eu vou tentar, em poucos minutos, falar um pouquinho. Não é fácil, 32 anos de caminhada comercial e profissional, resumir isso em 5 minutos. Eu iniciei minha carreira como office boy numa grande exportadora de café no Espírito Santo e fui promovido a chefe de almoxarifado e operador de telex, uma máquina que é a precursora talvez do e-mail. Bom, dentro desse contexto ali eu tinha decidido que ia trilhar uma carreira executiva, já que eu tinha passado na minha primeira faculdade de administração e tinha sido promovido, a minha carreira estava trilhada. Aí eu recebo uma carta do meu pai me convidando para vir trabalhar, dizendo que se eu quisesse continuar trabalhando e estudando, que ele me apoiaria, mas que ele tinha recebido um convite para assumir mais 5 estados como representante de uma grande editora. Aí talvez tenha sido a grande primeira bifurcação da minha vida. Eu precisava decidir entre continuar estudando e trabalhar para os outros ou empreender numa fase muito primária da minha vida, né? Não era fácil decidir o que eu queria, era uma decisão que realmente impactaria na minha vida inteira. Algumas coisas aconteceram, eu achei que era a hora de começar a trabalhar e trilhar meu caminho, cheio de sonhos e desafios, vontade de mudar o mundo, de ficar rico, de provar um monte de coisa para um monte de gente. E assim foi, eu assumi um dos estados, né, com 18 anos, começando um projeto completamente inovador, né, eu e um outro jovem, cheios de desafios, cheios de sonhos. E isso durou 12 anos, eu fui gerente de vendas nos 6 estados do Nordeste, e aí talvez eu tenha criado essa minha grande bagagem de aprender a lidar com as pessoas. Eram mais de 600 vendedores, 26 escritórios, e isso formou talvez essa minha personalidade profissional. Sai daí! Bom, nesse meio do caminho eu fiz outras faculdades, fiz economia, não fiquei, enfim, até que um dia eu resolvi fazer administração e marketing, me formei e depois me pós-graduei em gestão e política ambiental. Porque eu sempre acreditei que as questões socioambientais iam ser o futuro, né? Que isso ia ser muito agregado a vendas de produtos e de serviços. Eu sempre acreditei muito nisso. Então eu tinha marketing e tinha uma outra visão de mercado que eu podia agregar a essa estratégia. Indo completamente na contramão do mercado, a editora resolve, no final dos anos 90, acabar com todas as representações e transformar isso tudo em estruturas próprias. Uma decisão, na minha opinião, completamente errada, mas eles eram muito maiores do que a gente precisou aceitar. Lembro demais, eu menino, né, muito menino, conversando com o diretor nacional de vendas, disse: essa é uma decisão errada, a editora vai pagar um preço muito alto por isso. Um ano depois, eles voltaram ao formato anterior e toda a direção foi demitida. Então, assim, era lógico que aquilo não ia acontecer. Todo mundo terceirizando, baixando encargos trabalhistas e a editora resolve assumir para si uma responsabilidade. Quando acabou a representação, eu me separei do meu pai, ele foi cuidar da vida dele com outra editora e eu montei uma empresa de entrega em Recife, em região metropolitana, que era uma espécie de correio metropolitano. Mas a gente, naquela época, já emitia relatórios de entrega e de devolução, tinha um atendimento direto com o cliente, conseguia falar com quem demandava o serviço, tinha entregas personalizadas. E aí, depois de 3 anos e meio, eu levei uma cacetada de um grande supermercado. Entreguei 260 mil jornais desses panfletos de distribuição e ele simplesmente não me pagou. Ele disse que não era aquilo que havia sido acordado, mas a gente tinha contrato, nota fiscal, uma amostra de cada jornalzinho, enfim. Eu fui receber esse dinheiro depois de 13 anos, quando já tinha vendido meu apartamento, quebrado meu negócio. Não sei, só sei que foi assim. E eu não tinha condição nenhuma de continuar tocando com um negócio daquele tamanho, porque a estrutura era muito pesada. Depois disso, passei por alguns empregos, trabalhei nas antigas Páginas Amarelas, que era a minha praia, editora. Fiz algumas editoras locais por aqui, até que em 2010 eu vivi talvez a minha grande experiência de vida, né? Eu fui desafiado
a ir como sócio para um projeto de implantação de uma empresa de desinfestação, detetização, saúde ambiental, montar esse projeto em Angola. País muito pobre, e daqui eu saí, né? E aí tem uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês, um detalhe que talvez tenha determinado essa minha ida. Eu estava num projeto de desenvolvimento de uma revista local. Eu ia fazer uma revista que tratasse das coisas de Pernambuco. E aí meu sócio tem um problema sério com uma filha, um problema de saúde sério, e a gente precisa desistir do projeto, porque não era justo. O cara não tinha cabeça para tocar aquilo. E em 1 mês e meio eu negociei, conversei e estava partindo para Luanda, pegando um voo aqui, deixando minha família para trás. Bom, essa talvez tenha sido, além de uma experiência mais enriquecedora, a experiência mais difícil. Deixar a família, deixar filho pequeno para ver de 3 em 3 meses, passando 15 dias aqui, viver numa realidade muito pobre, né? Não poder dirigir, porque se você causasse algum acidente você poderia ser linchado. Viver uma cultura de um país africano, né? Abrir mercados, a gente trabalhou em supermercados, a gente trabalhou em casas de brasileiros, casas de angolanos, e a coisa foi crescendo muito. Até que no final de um ano, quando a gente ia renegociar como é que a coisa iria decorrer depois daquele ano, a minha mãe adoeceu e eu fiz uma proposta para não ficar. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Vendi minha parte, retornei ao Brasil e continuei, aí voltei a trabalhar para outras pessoas, desisti de empreender. Bom, e aí tem uma história muito legal que eu quero contar para vocês, muito legal porque é engraçado e já passou, mas assim, eu passei um ano em Angola e consegui ajeitar minha vida. E aí logo depois, um ano depois, eu recebo uma proposta de passar 1 mês na Grécia. Os caras tinham jogadores de futebol e precisavam de alguém para ir levar. Eu estava ainda num período de quarentena, sem voltar a trabalhar, descansando desse ano, e fui. E levei, minha gente, todo o dinheiro que eu ganhei em Angola eu perdi em 1 mês. Uma experiência extremamente difícil, mas passou e eu estou por aqui. Então assim, você já esteve na Grécia? Você já esteve em Atenas? Sim, porque a Adriana esteve. E o Hugo Esteves, né? Eu acho que Hugo Esteves. E a coisa mais difícil que eu vivi nesse ano de Angola não foi estar lá, porque lá o meu foco era trabalhar, eu não olhava para o caminho, eu olhava para o meu objetivo. Mas deixar meus 2 filhos e minha esposa para trás, olhar por aquele vidro perfurado, sabendo que eu só estaria abraçando eles depois de 3 meses, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. E uma outra coisa que marcou muito a minha trajetória dessa questão das decisões foi que 3 dias depois que eu cheguei, a minha mãe faleceu. A gente lutou no último ano dela, eu longe, contra um câncer, mas a vida é assim. Passou, ela está num lugar melhor do que o meu e eu vou seguir lutando. Até que em 2016 eu recebi um convite que me fez muito bem. Eu recebi um convite para ser gestor de planejamento e informações estratégicas da Secretaria de Micro e Pequena Empresa do Estado de Pernambuco. Ali eu ia conseguir entender um pouco da realidade de todos os órgãos que a gente monitorava e conhecer pessoas que estivessem trabalhando e que estivessem facilitando a vida de quem precisa de emprego. Eu gosto de dizer que toda essa minha coisa social foi extremamente impactada nesse tempo de agência. Eu passei 1 ano e meio conversando com muita gente simples, com gente que precisava de informações, que precisava principalmente de atenção. Nas palestras as pessoas tinham uma necessidade absurda de falar da sua vida, dos seus negócios, dos seus sonhos e do que estava acontecendo. Ali eu acho que surgiu a ideia do empreender doido. Falar de forma simples, falar de forma direta para quem tem pouco acesso a essa informação. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? O que eu quero mostrar com tudo isso é que a vida do empreendedor, aliás, a vida de todo mundo não é uma linha reta, é uma linha cheia de altos e baixos, e às vezes você planeja tanto e vem Deus e diz, não é sua hora, ou esse não é seu caminho, eu te quero em outro lugar. Isso talvez paute toda a minha carreira, erros, acertos, altos, baixos, desafios, coisas deram certo, cresci muito rápido, também perdi as minhas coisas numa velocidade absurda. Então assim, esse é o grande conselho. Hoje com quase 50 anos eu posso te dizer o seguinte, tenha certeza de uma coisa,
tudo muda e tudo passa. Se eu puder te dar um conselho é o seguinte, planta, porque ninguém colhe o que não plantou. Você pode até não colher, mas se você plantar uma coisa, você não vai colher outra. E faz, pense estrategicamente. Se você quer ser empregado, se capacita de acordo com o que você vai buscar. Porque mesmo assim, sendo empregado ou sendo empreendedor, em algum momento da vida você vai achar que decidiu errado, que podia ter feito outra história, que podia ter trilhado outro caminho. Porque mesmo que você tenha um sucesso profissional ao final de sua vida, você pode se questionar, poxa, o que poderia ter acontecido se ali eu tivesse decidido diferente? Poxa, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha aposentadoria, mas se naquele momento eu tivesse empreendido, será que eu não tinha tido muito mais qualidade de vida? Vamos dizer, eu vou te dar um exemplo simples, eu tenho amigos que passaram a vida numa grande empresa e que em algum momento a empresa quebrou e eles foram demitidos e aí era tarde para voltar do mercado e eles não sabiam empreender. Então lembre-se sempre disso. A tua decisão vai determinar para onde você vai, porque a vida é feita de escolhas e consequências. E nem sempre o que a gente escolhe gera uma consequência que a gente imaginava. Vai lá, curte, compartilha, clica no sininho e segue a gente no canal. Porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Gostei desse encerramento.